Boa noite, estamos aqui ao vivo, Promessa é Dívida, e reunimos aqui toda a nossa equipe para estar ao vivo com você nesta live especial, já dando uma boa noite para a Sandra, para a Estela, para a Solange, para a Ana Cristina de Praia Grande, Vicente. E quem está aqui comigo hoje, gente? Hoje está aqui comigo o doutor Lair Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com você e com os nossos usuários aí, teleusuários. Isso, gente, compartilhe esse vídeo porque hoje o doutor Lair Ribeiro está aqui ao seu pedido, né? Porque nos últimos dias a gente teve uma série, novamente, né, doutor? Uma série de comunicados de entidades médicas, associações nacionais e internacionais, falando sobre a questão do consumo da gordura, apresentando o consumo da gordura como um ato maléfico para o seu coração. Tivemos mais uma vez algumas publicações falando sobre o colesterol, falando sobre o óleo de coco, e no fim das contas as pessoas acabam, né, muito em dúvida sobre em quem acreditar, o que levar em consideração para definir o seu cardápio, né, doutor? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto ou se você não sabe qual é a verdade, compartilhe esse vídeo, chama seus amigos, coloca aqui nos comentários e vem assistir, porque hoje o doutor Lair Ribeiro fechou a agenda dele, reservou 1 hora e um pouquinho mais, se a gente dá uma choradinha, para falar sobre o que é verdade em saúde. É isso, né, doutor? Nós vamos mostrar aqui uma outra visão do que você conhece. E você vai decidir com que visão você vai ficar. Eu vou lhe dar subsídios para você poder pesquisar e chegar a uma conclusão por conta própria. Porque são dois pontos de vista totalmente opostos. Eu sei que é uma situação difícil, nós estamos aqui remando contra a correnteza, mas eu me proponho a fazer isso. Eu acho que essa noite é um legado que nós estamos deixando, que mesmo depois da minha morte, esse vídeo vai estar aí para quem quiser conferir, porque a realidade é que nós estamos sendo enganados por muitos anos no que diz respeito à gordura saturada, no que diz respeito a colesterol e mesmo no que diz respeito à redução dos níveis de colesterol. Isso nós vamos discutir com profundidade aqui hoje. Por isso, boa noite, Fábio, boa noite, Adilson de Piracicaba, César Augusto, Sandra Maria, acompanhando de Londrina, Sheila, Aberê de Gravataí. Gente, é o seguinte, se você quer proteger o seu coração e não sabe como, dê um coraçãozinho pra gente. Se você já sabe que tá tendo toda uma iniciativa para que a verdade sobre a saúde cardíaca não venha à tona, dê um joinha pra gente. E se você tem algum amigo, algum familiar que já está numa situação de adoecimento ou que precisa saber a verdade para proteger o coração, compartilha essa live, chama todo mundo para vir assistir, porque a gente tá aqui ao vivo no nosso canal no Facebook, na Jolivi, então é só curtir a nossa página e acompanhar a verdade. Porque a gente tem uma situação, né, doutor, que é uma situação de um adoecimento crônico da população. A gente tem as doenças cardiovasculares sendo as grandes assassinas há muitos e muitos anos, são sempre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. A gente tem um número crescente de usuários de medicamentos e de medicamentos específicos para o que a cardiologia chama de vilão, que é o colesterol, e mesmo assim a gente não tem uma mudança no cenário, é isso, doutor? Não temos uma mudança no cenário. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3 mil pessoas do coração. Em 1960, morreram 300 mil. Aí você vai dizer, mas eles comeram mais gordura? Não. De 1930 para 1960, diminuiu o consumo de gordura. Exatamente o contrário. E eu nem culpo os médicos por isso, eu acho que eu culpo o sistema. Aí entra a parte econômica, entra a parte política, a própria política interferiu muito nisso. Em 1977, o senador McGovern influenciou tremendamente esse processo. Quer dizer, o negócio aí é muito complicado, não é só a parte médica. É a parte médica, é a parte econômica, é a parte política, é todo o sistema corrompido com corrupção, igual nós temos na política brasileira, igualzinho, não tem diferença. E quem paga o pato é o pobre do paciente, que acaba sofrendo do coração. Então, eu gostaria de, nessa noite, eu primeiro vou mudar o meu modus operandi aqui, porque geralmente eu falo
sem olhar para nada. Está tudo na cabeça. Continua tudo na cabeça. Mas eu acho que a responsabilidade minha aqui é tão grande que eu não posso deixar passar nada. Então eu vou usar uma série de anotações aqui, se você me permite. E nós vamos quebrar aqui 10 mitos. O primeiro mito que você conhece é que alimento gorduroso faz mal para o coração. Isso é uma mentira. O coração gosta de gordura. A energia que o coração usa, 70% dela, é tirada de gordura e não de carboidrato. Então o coração prefere trabalhar com gordura. O segundo mito é que colesterol alto causa doença cardíaca. Isso foi uma hipótese. Isso nunca foi provado. E eu desafio você que está nos assistindo a me trazer um paper científico que nós vamos analisar para ver se isso é verdade, que não é verdade. Os que falam que é verdade são papers, são artigos mal escritos, são pseudociência. Porque os pesquisadores de verdade, eles acham que o colesterol não tem nada a ver com doença cardíaca. Terceiro, que alimento gorduroso aumenta o colesterol. Isso é outra grande mentira. Não é verdade. O colesterol é aumentado pelo consumo de carboidratos e não pelo consumo de gordura. O quarto mito é que colesterol alto no sangue bloqueia as artérias. Não. O colesterol, ele é mocinho. Ele não é bandido. Ele vai lá para salvar a artéria. Quando a artéria está lesada, ele vai lá, ele é encontrado na cena do crime, eles algemam ele, levam ele preso, dizendo que ele é o culpado. Não, ele estava lá para salvar. É a mesma coisa que você vê um incêndio, tem um bombeiro lá, você vai dizer que é o bombeiro que causou o incêndio. E não é o bombeiro está lá para apagar o incêndio. Estudos em animais provam a hipótese dieta-coração. Não prova. Não prova que se você comer alimento gorduroso, que vai aumentar o seu colesterol, que vai aumentar o seu problema cardíaco. Isso não existe. Isso aí é uma falácia. Baixando o seu colesterol e lá prolongar a sua vida. Não é verdade. Eu desafio qualquer um a me mostrar dado de que isso é verdade. Isso não é verdadeiro. Mito número 7. Estatina, remédio para baixar o colesterol, faz bem para a saúde. Não faz. Faz muito mal para a saúde. É um veneno que muitos, infelizmente, dos pacientes estão sendo envenenados. Eu discuto isso em qualquer cenário, com quem quer que seja que esteja na mesa, e eu vou provar isso para você aqui hoje, nesse tempo que nós temos juntos. Óleo poliinsaturado vegetal faz bem para você. Não faz, faz mal. Esse óleo que você compra no supermercado, você leva para casa, poliinsaturado, líquido, ele faz mal. Porque tudo começou quando, até 1915, não se tinha conhecimento de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Foi em 1915 quando foi descrito por Harris o primeiro infarto do miocárdio. E, por coincidência, em 1911 foi lançado um óleo chamado Crisco, que era um óleo cristalizado de algodão. E aí começou o problema. A campanha contra o colesterol é baseada em ciência sólida. Não é. Se você pegar o que fala dizendo que o colesterol prejudica, se você for analisar o artigo, ele não é científico, ele é pseudocientífico. E eu tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Se você está questionando isso, você entra na plataforma da Lattes, do Conselho Nacional de Pesquisa, digita meu nome e você vai ver todas as minhas publicações lá. Ou você entra no meu site, www.ribeiro.com.br, você vai ter lá também todas as publicações. Os cientistas apoiam a hipótese de que o colesterol causa doença cardíaca. Não é verdade. Os cientistas, pesquisadores, todos acham que essa hipótese não funciona. Então nós vamos tentar discutir esses mitos aqui hoje. Gente, olha só, menos de 10 minutos que a nossa live começou e o Dr. Lair já aqui disse que vai derrubar 10 mitos sobre a saúde cardiovascular, o colesterol, certo? Algumas pessoas estão nos escrevendo aqui dizendo que o som está um pouco comprometido no Facebook, talvez seja a conexão do Face, tá? A gente também está ao vivo lá no YouTube e no YouTube parece que o som está melhor e a gente está aqui arrumando o som e vendo se tem alguma coisa que dá para fazer pelo som do Facebook. Enquanto isso, enquanto a gente está só arrumando, eu queria só mandar um abraço para o Wilmar, do Mió que está tendo, que está
também com a gente aqui transmitindo essa live de hoje, e o Dr. Lair Ribeiro com essa disponibilidade para ajudar você a saber a verdade sobre a saúde cardíaca, uma saúde... Ok, o som melhorou. Para você saber a verdade sobre a saúde cardíaca, porque a verdade, né, doutor, é que me parece, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, me parece que a medicina hoje é um pouco baseada naquilo que os médicos acreditam e nem sempre naquilo que os médicos conseguem provar, né? O senhor tem uma visão sobre isso. A minha não é? visão não é, o médico não é culpado da história, porque o médico nós recebemos uma lavagem cerebral na Faculdade de Medicina. A indústria farmacêutica que está por trás tomou conta do cérebro do médico. E o médico sai de lá educado para só trabalhar com a indústria farmacêutica, com os remédios que remediam. E a indústria farmacêutica, por isso que chama indústria, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender remédio. Né? E nós acabamos seguindo isso. Eu gostaria de começar, eu disse para você poucos minutos atrás, que colesterol é mocinho, não é bandido. Por que Deus colocou colesterol no corpo? Para que serve o colesterol? Eu vou te dar aqui pelo menos 10, 11 funções importantes do colesterol. Me permita que eu vou olhar aqui nas minhas notas para não faltar nada. Primeiro, é a molécula orgânica mais abundante no cérebro. O cérebro produz o seu próprio colesterol. Você acha que se colesterol fizesse mal, ia ser a molécula mais abundante no cérebro? 25% do nosso colesterol está no cérebro. Isso numa pessoa normal com colesterol normal. Colesterol está presente em todas as membranas de todas as células do corpo. Se fosse uma coisa deletéria, prejudicial, por que o Criador ia colocar isso em todas as membranas de todas as moléculas, de todas as células do corpo humano? Pensa comigo. Colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroidais. Aldosterona, cortisol, pregnolona, progesterona, estrogênio, testosterona, tudo é feito de colesterol. Olha a importância do colesterol. Colesterol é o precursor da vitamina D3. Nós sabemos hoje que a vitamina D3 é responsável pelo metabolismo do cálcio, pelo metabolismo do fósforo, que ela controla 10% do nosso genoma. Sem o colesterol não se faz vitamina D3. Colesterol é fundamental na produção da mielina, que é aquilo que encapa os nervos. Colesterol é o precursor dos ácidos biliares, da bile, que sem ele nós não absorvemos nem a vitamina A, nem a D, nem a E, nem a K. Colesterol dos alimentos contribui para a proteção da mucosa intestinal. A deficiência de colesterol causa violência, causa suicídios, etc. Colesterol é um protetor contra a demência. As pessoas idosas que têm colesterol baixo têm mais predisposição à demência. A pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem Parkinson, tem uma tendência a ter o colesterol mais baixo. A deficiência de colesterol causa diminuição na sobrevida dos pacientes. Em 2001, Frege demonstrou que o colesterol é um fator sinaptogênico do sistema nervoso central, ou seja, ajuda no seu raciocínio. E o colesterol é importantíssimo no seu sistema imune, nos linfócitos T e linfócito B. Eu fiz apenas um resuminho aqui de 11 propriedades do colesterol. Então, uma substância que está em todo lugar, que está no cérebro, que está no sangue, que está na membrana celular, que produz os hormônios. Como que essa substância pode ser ruim, gente? Você acha que o Criador ia ser tão ignorante assim para pegar uma substância que é ruim e fazê-la ser tão importante? É tão importante para o corpo o colesterol, que o corpo fabrica o seu próprio colesterol. Ele não delega, ele não terceiriza nada para ninguém. Ele fabrica o seu próprio colesterol. Aproveitando que a gente está com milhares de pessoas acompanhando aqui ao vivo, né, essa aula que o senhor veio dar aqui pra gente, mas uma aula que permite o debate, né, já tem uma série de pessoas fazendo um monte de perguntas aqui que estão confusas. Ai, mas o meu médico disse que eu tenho que combater o colesterol a todo custo, né? Qual que é a minha indicação?
Dr. Lair Ribeiro é o consultor da Jolivie e aqui no link que está fixado aqui na nossa live, né? Se você está acompanhando pelo celular, copia e cola. Se você está acompanhando pelo seu desktop, é só você clicar lá. Tem mais informações sobre o colesterol e também tem um caminho, né? Uma maneira de você levar todo o conhecimento do Dr. Lair Ribeiro para dentro da sua casa em um produto especial chamado Palavra do Dr. Lair Ribeiro, né? Então, se você está interessado nesse assunto, se você quer mais informações, continua aqui com a gente, mas não deixa de garantir a sua vaga, porque a gente está com um número limitado aí de inscrições para o Palavra do Dr. Lair Ribeiro. Doutor, uma pergunta da Margarete, da Patrícia, do Carlos, do Luciano. Desde sempre eu escuto que eu preciso combater o colesterol. Como foi que começou essa história, então, doutor? Vamos explicar para as pessoas como começou essa história de que o colesterol é vilão. A história começou assim. Em 1784, muito tempo atrás, né? O colesterol foi identificado na bile. Por isso que chama colesterol. Vem de cole, que é vesícula biliar. Então ele foi identificado. Passaram-se 100 anos e um patologista alemão chamado Rudolf Virchow está examinando uma placa de ateroma, encontrou colesterol lá. Não significa que colesterol causou a placa, apenas encontrou ele lá. É uma correlação. E em 1912, um cientista russo chamado Anitkov, ele deu colesterol para coelhos e para galinhas, que são herbívoros. São animais herbívoros. Colesterol é uma substância animal, não é uma substância vegetal. Então, uma espécie que não se alimenta de produto animal, como é um coelho, que come capim, que come grama, ele não tem metabolismo para colesterol. Então, o colesterol foi dado para coelho, e claro, como o coelho não tem como metabolizar o colesterol, ele criou placas de ateroma na horta. Então, olha só, nós demos para coelho e o coelho, então, desenvolveu ateroma. E essa ideia espalhou pelo mundo. Logo em seguida, o próprio Anitkov, ele deu colesterol para ratos, deu colesterol para outros mamíferos. E não aconteceu nada. Mas para coelho e para galinha acontecia. A indústria farmacêutica viu naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque, claro, é o papel deles. E eles então começaram a desenvolver drogas para baixar o colesterol. E tem toda uma história de drogas que baixaram o colesterol. Só que nunca eles conseguiram provar, eu desafio qualquer um que esteja assistindo e me mostrar um paper, nunca conseguiu provar que baixando o colesterol baixava a doença cardíaca. Esse dado não existe na literatura, não existe. E aí esse processo foi, e aí em 1953, o Ansel Keys, um fisiologista de Minneapolis, no Minnesota, ele ligou o colesterol com a gordura saturada. E ele criou uma teoria, apenas uma teoria, apenas uma hipótese, de que se você come gordura saturada, você aumenta o colesterol, e que se você aumenta o colesterol, você entope a artéria. Então, se me permite, eu vou mostrar para você aqui, tem mais de 1.500.000 pacientes nessas duas folhas aqui, mostrando para você que gordura saturada não faz mal. Quando eles desenvolveram essa teoria, que começou em 53, e em 1977, o senador McGovern, político, que decidiu mexer com a alimentação americana e assumiu essa hipótese e criou essa história de que gordura saturada faz mal, então eles começaram a fazer os estudos para provar. O estudo de Honolulu foi negativo. O estudo de Porto Rico foi negativo. O estudo de Chicago foi negativo. Não houve nenhuma correlação. O grupo Cochrane, você que é médico da área de saúde ou da área de pesquisa que está escutando, sabe o que é o grupo Cochrane? O grupo Cochrane fez uma análise de 27 estudos, chamado meta-análise, com 18.000 pacientes, e não mostrou nenhuma correlação de que a gordura saturada pudesse prejudicar. O Women's Health Initiative, com 49.000 mulheres, 8 anos de pesquisa na Universidade de Harvard, também não mostrou nada. O Dr. Forret publicou isso,
que mulheres idosas com colesterol menor do que 155 miligramas por decilitro têm um risco aumentado de doença cardíaca 5 vezes, 5,2 vezes. O Dr. Ravnitskov, que apesar de parecer russo, ele na realidade é dinamarquês, Uffe Ravnitskov, que dedicou a vida dele toda a mostrar que esse negócio de colesterol alto causando doença cardíaca era uma piada, tá? E ele mostrou que mulheres de todas as idades e homens com mais de 55 anos, com colesterol mais alto, têm baixa mortalidade. É o contrário, protege contra morrer. O Dr. Drummond, em 1990, publicou no JAMA, colesterol mais baixo dobra o risco de doença cardiovascular. O estudo epidemiológico de Framingham, que eu posso discutir depois em detalhes, também não mostrou nenhuma relação. O Dr. Wu, em 2010, trabalho recente, American Journal of Clinical Nutrition, com análise de mais de 300 mil indivíduos, chegou a si mesma conclusão que pode comer gordura saturada à vontade. O Dr. Tomohito Amazaki, de 2009, publicou com 150 mil indivíduos no Japão que o colesterol mais baixo, a mortalidade era maior, e ele já fez trabalhos como esse várias vezes. O Dr. Moura, em 2011, em Harvard, mostrou que, pelo contrário, que a gordura saturada na sua alimentação aumenta o colesterol bom, que é o HDL, tá? Diminui a lipoproteína A, que é muito trombogênica. Recentemente, em 2010, a doutora Ciro Tarino, no American Journal of Clinical Nutrition, com 347.747 pacientes, mostrou que não tem nada a ver. O Dr. Crowder, publicado em 2014, nos Anais Internos de Medicina, com 530.525 pacientes, um total dos dois estudos de 878.272 participantes, também não mostrou nada, que gordura saturada não aumenta doença cardiovascular. Então a literatura está cheia disso, é só procurar. 50% da gordura da membrana celular é saturada. Se gordura saturada fizesse mal, como que a natureza vai colocar 50% da gordura que existe na membrana de cada um dos trilhões de células no corpo é saturada? O consumo de gordura saturada diminui o LPA, que é uma coisa que é indesejável, e aumenta o HDL, que é uma coisa desejável. 75% da placa aterosclerótica é feita de gordura poliinsatural vegetal. São os óleos vegetais que estão fazendo isso. A sua avó cozinhava com banha de porco e todo mundo tinha saúde, ninguém precisava ficar tomando remédio como toma hoje. Mais de 50% do leite materno é gordura saturada. Olha o que a natureza é sábia. Ela coloca no leite materno, já coloca mais de 50% gordura saturada. E as recomendações é que nós temos que comer menos de 10% de gordura saturada. Se o leite materno tem mais de 50% de gordura saturada, pô. Olha isso, de qualquer jeito que você olha o processo, a gordura saturada é um benefício. Criaram esse erro de que gordura saturada faz mal e isso aí continua sendo repetido, mas quando você vai para a literatura mostra exatamente o contrário. Eu não preciso inventar nada, não. Eu também não preciso procurar problema onde não existe. Eu tenho muita coisa para falar. Por que eu vou pegar uma briga dessa, que eu sou o sozinho contra todo mundo aqui no Brasil? Porque todo mundo, os jornais, os jornalistas, todos pensam que a gordura saturada faz mal. E eu estou aqui brigando que ela faz bem. Isso vai ficar para a posteridade, isso vai ir para a internet e vai estar aí. Eu vou morrer, isso vai estar aí para vocês observarem. E você que está aí me assistindo, eu espero que eu tenha estimulado o seu cérebro para você começar a pesquisar e não acreditar no que os outros falam, não, tá? Porque tem muito interesse econômico envolvido nisso aí. Gente, por falar nisso, muita calma nessa hora, o pessoal tá aqui bem, com uma discussão bem intensa aqui nos comentários, isso é muito legal, cheio de pergunta para o Dr. Lair Ribeiro, né?
A gente está com um recorde de pessoas aqui simultaneamente ouvindo a gente, assistindo essa palestra. E assim, para você que está chegando agora, o Dr. Laíde já fez um panorama para mostrar que na pesquisa, né, o senhor, em todos esses anos de medicina, que não existem estudos clínicos que comprovam que diminuindo a ingestão de gordura saturada, você diminui a incidência cardíaca. Não né? existe estudo. Eu desafio você que está nos assistindo. Não existe estudo. E para todo mundo que está aqui e quer saber mais sobre esses mitos da saúde que são propagados e te ameaçam da prevenção genuína e até da reversão de alguma doença já instalada, só vou recomendar novamente o nosso link que está fixado aqui nos comentários. Se você, por um acaso, está acompanhando no celular e tal, ele não vai abrir, então copia e cola, mas se você está acompanhando da sua casa, do escritório do seu trabalho, enfim, de onde estiver, entra lá que tem mais informações sobre o colesterol e também sobre outros mitos da saúde que já foram derrubados pelo Dr. Lair e trazem para você uma visão cientificamente comprovada. Doutor, estamos falando aqui de ciência e as pessoas estão um pouco confusas para dizer o seguinte, tá, o colesterol tem utilidades para o meu corpo, ele não é vilão, ele é mocinho, mas o que eu faço com os níveis de colesterol que sempre são pedidos para eu avaliar? Existe colesterol bom ou ruim? Como é que eu trabalho? Isso é uma grande confusão. Eu vou te falar, quando eu comecei a praticar medicina há 45 anos atrás, que eu me formei, o colesterol normal era 320, entendeu? 320. Hoje eles querem um colesterol abaixo de 200. Bom, onde é que está a explicação para isso? Eles vêm diminuindo os níveis de colesterol, mas não diminui a mortalidade cardíaca. No período que houve a diminuição da mortalidade cardíaca, a pessoa até comia mais gordura. Então não existe essa correlação. Isso aí é uma falácia. Isso é uma coisa que não é verdadeira. Você tem que analisar, porque se o colesterol está no seu cérebro, está em todas as membranas da sua célula, produz os seus hormônios, produz os hormônios sexuais, te dá libido, por que você vai mexer nele? Qual a razão? Agora, você vai falar assim, mas a LDL é prejudicial. Primeiro, eu vou te dizer uma coisa. A LDL que se baseia para dizer se você vai tomar remédio ou não para baixar o colesterol, ela não é nem medida, ela é calculada. É um algoritmo. Você sabia disso? Porque os convênios não pagam pela medida do LDL, que é muito caro. Então eles criaram um algoritmo onde ela é calculada. Do que vai depender a sua vida, se você vai tomar ou não remédio, qual o número que é, porque hoje eles querem uma LDL que seja menor que 100, para ser ideal, de 100 a 130 tem risco, e acima de 130 LDL já é um caso perdido, é um caso de grande risco. Essa LDL, a maioria dos médicos nem sabe que ela não é nem medida, ela é calculada. Quer dizer, aquilo que vai depender se você vai tomar remédio ou não, nem é medido. Liga para os laboratórios que você vai saber disso. Que tem jeito de medir? Claro que tem, custa muito mais caro e leva muito mais tempo. Então eles criaram um algoritmo para fazer isso. Eles medem o colesterol total e depois vão ter uma fórmula, vão subtraindo até encontrar o que sobrar é a LDL, que é uma coisa calculada, que está sujeito a inúmeros riscos. Porque você pode aumentar o colesterol no seu sangue por várias razões. Você pode ter hipotiroidismo. Se a sua tireoide não está funcionando direito, por um mecanismo de compensação, o colesterol aumenta. Se você tem resistência insulínica, se você é diabético, você tem uma tendência a aumentar o colesterol. Se você está desidratado, o seu colesterol está elevado. Eles não deixam você tomar água para poder fazer o exame de sangue. Porque durante a noite você desidrata. Na realidade, os seus níveis de colesterol não são aqueles que estão sendo calculados lá. Porque você passou a noite inteira sem poder tomar líquido. Você está desidratado. Você foi para o laboratório desidratado. E uma das causas de elevação do colesterol é a desidratação. E nós sabemos que 30% a 40% dos brasileiros andam desidratados, porque não ingerem a quantidade de líquido necessária por dia, que chega aproximadamente a quase 2 litros de água. Quero ver quem de vocês aí que está nos assistindo que toma os 2 litros de água. Muito raro você encontrar uma pessoa que toma 6 a 8 copos de água por dia. Porque à medida que os anos vão passando, você vai perdendo a sede.
Você está esperando ter sede para tomar água, você está desidratado. Porque às vezes, você pode estar desidratado e não ter a boca seca e não sentir sede. Certo? Certo. Doutor, só aproveitando, queria fazer um panorama, a gente está chegando nos primeiros 30 minutos aqui da nossa live, então só fazer um panorama para quem está chegando agora e para as pessoas que podem ter perdido um pouco da explicação. O que a gente está mostrando aqui, pelos conhecimentos do senhor e pelas pesquisas científicas que o senhor estudou e trouxe aqui para compartilhar, é o seguinte, que a gente tem o colesterol como um sinalizador de como está o funcionamento do organismo. É um biomarcador, certo. É só isso. E ele aparece, o apagador de incêndio, o bombeiro, ele só aparece quando tem incêndio. Então, se eu tiver um problema maior no meu corpo, o meu colesterol sobe como um mecanismo de compensação, para ir lá consertar o problema. Entendi. É o mocinho que foi pego na cena do crime, algemaram ele e levaram ele para a cadeia. É mais ou menos assim. Então, as pessoas, principalmente se você tem mais de 60 anos, você fala assim, então vamos ver o pessoal que tem mais de 100 anos. São os longevos, são os centenários. Vamos ver o que acontece com os longevos no mundo inteiro? Não tem, o colesterol nem aparece na jogada. O que os longevos têm? Os longevos têm insulina baixa, triglicérides baixo e HDL alto. Esse é o trio da longevidade. Onde é que apareceu o colesterol aí? Ele nem aparece no cenário. É o contrário, se você tiver um colesterol mais elevado, você vai enfrentar melhor. Existe um estudo do Dr. Iribarren, que foi feito na Universidade de São Francisco. Eles pegaram 100 mil pessoas que moravam em São Francisco, acompanharam eles por 15 anos. Sabe o que eles descobriram? Quanto mais baixo o seu colesterol, mais propenso você está a infecções. Tá? O Dr. Alaoui fez um estudo, uma meta-análise de 23 estudos, publicou no Journal of American College of Cardiology, Jornal dos Cardiologistas, e ele mostrou que quanto mais baixo o colesterol baixado pelos remédios, mais câncer a pessoa tem. Então ainda tem outro problema. Quando você tem um colesterol muito baixo, o seu sistema imune fica fraco, você tem predisposição a infecções e você tem predisposição a câncer. Doutor, eu acho que a gente tem aqui 2 recados importantes que é bacana a gente reforçar, ainda mais pelas discussões que estão tendo aqui na nossa página no Facebook. O primeiro é que o colesterol ele é um biomarcador do que está acontecendo no seu organismo. Sim. Então, se você está com a testosterona baixa... Você está com hormônio baixo, claro, o colesterol sobe. Está desidratado? Colesterol sobe. Diabético? Diabético, colesterol sobe. Certo, então ele é um sinalizador. É um sinalizador. E aí as pessoas estão aqui muito felizes, né? Falando assim, e viva o torresmo, sim, e viva o consumo da carne. Sim, e todo mundo comemorando bastante isso. A pergunta que eu faço, que até a Flávia Corrêa está aqui preocupada com seus 30 anos e há 3 meses os exames dela mostraram que ela está com colesterol alto, né? Que bom para você. A pergunta que eu faço é o seguinte, as pessoas então não precisam mudar a alimentação ou não é bem assim? Não, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável. Ela tem que comer gordura saudável. Eu não estou falando de gordura doente. O que é gordura ruim? Gordura ruim é aquele óleo vegetal que você compra no supermercado, que está com uma hidrogenação parcial, parte daquela gordura é trans e está oxidado. Aí você leva esse veneno para casa. Esse óleo vegetal oxidado e trans, ele também vai aumentar o colesterol. Porque o colesterol, com o mecanismo de compensação, vai aumentar. Então isso aumenta. Mas o que aumenta muito o colesterol são os açúcares, são os carboidratos. Porque se você olhar na síntese do colesterol, olha que interessante. Primeiro que colesterol é tão importante para o corpo que ele não abre mão de receber isso externamente. Você pode comer 10 ovos por dia, o seu colesterol não vai aumentar. Tem estudo na literatura isso, e eu já publiquei artigos sobre isso. Por quê? Porque o colesterol é o seguinte, você não absorve nem 10% do colesterol que você ingere. Porque o colesterol que você ingere, ele vai te ajudar na microbiota intestinal. Ele vai proteger a sua parede intestinal. Ele não é feito para ser absorvido. O que a natureza fez foi o seguinte, nós vamos produzir o nosso próprio colesterol no fígado,
no intestino, na córtex adrenal, nos ovários, nos testículos, na placenta. Isso tudo é lugar de produzir colesterol. Então, o colesterol, 85% a 90% do seu colesterol que você medir é produzido pelo seu próprio corpo. Se você aumenta a ingesta de colesterol, você diminui a produção do corpo. Se você diminui a ingesta, você aumenta a produção do corpo. Porque é tão importante para o organismo o colesterol que o corpo se protege produzindo colesterol. Então, olha que coisa interessante, a natureza. Por que a natureza colocou esse mecanismo? Se colesterol faria mal, de você produzir o seu próprio colesterol. Ele é tão importante para o cérebro que o cérebro produz o seu próprio colesterol, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, isso aí é importante. Agora, o que é gordura boa? Gordura boa, ômega 3 é gordura boa, ômega 6 é gordura boa. Ácido graxo saturado, 50% da membrana da célula é formada de ácido graxo saturado, que está, por exemplo, na carne. Está na carne, está no frango, está no peixe. Entendeu? Então, a gordura saturada, o peixe não tem só ômega 3, ele tem várias gorduras. Estou falando do peixe gorduroso. Então, o pior dos que você pode comer é o que é realmente orientado. Não, você tem que cozinhar com óleo vegetal. O único óleo vegetal que você pode cozinhar é o óleo de coco, porque o óleo de coco é saturado, só que é uma saturação de cadeia média. Os ácidos graxos, eles são acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, esteárico, araquídico, beênico, lignocérico, e assim vai. Eles são divididos em cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. O tamanho da cadeia muda a propriedade. Os ácidos graxos de cadeia média, como é o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico, que é o que constitui 67% do óleo de coco, 67% da gordura do corpo, do coco são esses ácidos graxos, eles têm um metabolismo diferente dos ácidos graxos de cadeia longa, como é o mirístico, o esteárico, o mirístico palmítico, o esteárico, o araquídico, o beênico e o lignocérico. Então, saber bioquímica para entender isso é muito importante. Nós, na faculdade de medicina, nós aprendemos bioquímica no 2º ano de medicina. Só que quando a gente chega lá no 5º e no 6º, que a gente vê a importância da bioquímica, nós já esquecemos da bioquímica. Então a maioria dos médicos não sabe bioquímica bem. Então essa discussão ela tem que ser a nível bioquímico para ser entendido. O que é um ácido graxo de cadeia curta, o que é um ácido graxo de cadeia média, o que é um ácido graxo de cadeia longa. Tá? Agora, os mesmos de cadeia longa são benéficos para a saúde. Aumenta o HDL. E eu vou dizer outra coisa, que ainda não chegou ao Brasil. O LDL é considerado colesterol ruim, se bem que o colesterol que está no LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. O colesterol mesmo, não é diferente. O que é diferente é a lipoproteína que está carreando. O LDL carrega o colesterol do fígado para a periferia e o HDL faz o reverso, que pega da periferia e traz para o fígado para ser eliminado. Mas a LDL, que não é medida, ela é calculada, e as normas hoje que tem que ser até 100 é o ideal, de 100 a 130 é tolerável, e acima de 30 já tem um grande risco, essa LDL, na realidade, elas são 11 LDLs. Tem 11 tipos diferentes de LDL. Dessas 11 tipos diferentes, 9 são benéficas ou neutras, e só 2 são maléficas. Então, muitas vezes você tem o LDL elevado, mas o LDL é o colesterol ruim que é bom. Olha que interessante, como é que isso vai ficando confuso. É o colesterol ruim que é bom. Então, por exemplo, a gordura saturada, ela aumenta o LDL. O LDL bom. O LDL ruim que é bom, que é o LDL de moléculas grandes, entendeu? E de baixa densidade, que protegem. E outra coisa, o HDL, que você conhece como colesterol bom, existe o HDL ruim. Existe o HDL bom ruim e o HDL bom bom. O HDL ruim é o HDL 3.
o HDL bom e o HDL2. Então esse conceito de que LDL era o colesterol ruim e HDL era o colesterol bom, isso não segura mais. A bioquímica moderna, recente, com estudos sofisticados, de VAP, que chama, mostraram que isso aí não é verdade, que você tem LDL boa, LDL ruim, você tem HDL boa, você tem HDL ruim. Então você vê que a confusão vai ficando cada vez maior. Se você tivesse remédios, que você baixasse o colesterol sem efeitos colaterais, talvez isso não tivesse tanta importância. Só que os remédios são venenos. E nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui com você. Os remédios são venenos. É isso que eu queria chamar a atenção. Primeiro que eu acabei de receber aqui uma mensagem da equipe técnica que a gente teve um problema com o link que está fixado nos nossos comentários. O link tinha saído do ar por uma razão que a gente desconhece, mas agora esse link que está fixado nos nossos comentários, né, é o primeiro comentário, ele já voltou a estar no ar. Lá você tem um caminho para saber mais sobre o colesterol, os ensinamentos do Dr. Lair e também sobre todos os outros mitos da medicina que o Dr. Lair se predispõe a derrubar com suas horas de estudo. Então, tá tudo certo, né? Tudo certo, já voltou o link lá, então se por acaso você clicou e estava fora do ar, agora já tá tudo certo, uma oportunidade a gente reservou hoje para presentear você que está nessa live com a gente. Eu quero só deixar bem claro que eu não tenho nenhum orgulho de estar derrubando mitos. Eu estou apenas trazendo aqui, eu sou o mensageiro de uma outra visão, para você poder escutar as duas e você tirar as suas conclusões. Porque hoje a informação ela está democratizada. Antigamente nós médicos segurávamos a informação. Os livros de medicina eram vendidos somente para acadêmicos de medicina, nas faculdades de medicina. Hoje você entra no Amazon.com e sendo médico ou não sendo médico, você baixa o livro médico que você quiser. Eu tenho no meu Kindle mais de 500 livros médicos baixados. E ninguém me perguntou se eu era médico ou não. Então houve uma democratização da informação. Ainda bem que houve essa democratização da informação, que começou lá com Gutenberg, quando inventou a imprensa. Porque antes era tudo à mão e só tinha nos mosteiros. Então você que está aí nos assistindo, você que tem interesse nesse assunto, eu estimulo você a entrar no Amazon.com e estudar essas coisas. Porque lá estão os livros. Digita colesterol lá, você vai ter muitos livros. Aliás, você vai ter só livro falando bem do colesterol, por incrível que pareça. E não é um conhecimento que eu estou inventando, eu não tenho tempo para inventar nada. A medicina já é muito rica, já tem muito detalhe para discutir, já tem muita coisa errada divulgada aí, entendeu? Que eu tenho que divulgar para vocês que não é bem assim. Então não acredite em mim não, vai pesquisar, pega esse conhecimento que eu estou passando para você e vai ver se é verdadeiro, é só isso que eu quero. Gente, então, ó, chegando aqui, passados os primeiros 40 minutos dessa aula que a gente está tendo, dessa oportunidade de encontro e de democratização do conhecimento que o Dr. Lair está tendo com você de casa, eu vou te pedir um favor. É o seguinte, se você conhece alguém que toma, né, as estatinas, que são os remédios prescritos para baixar o colesterol, e se você tem, você próprio, ou alguém que você conhece, né, faz um consumo muito intenso de carboidrato, e daí carboidrato a gente está falando desses carboidratos que estão presentes além da massa, além do pão, né? Hoje a refeição do brasileiro é basicamente toda composta por carboidrato. Arroz é carboidrato. Você, então, que consome muito carboidrato ou que nem sabe o que você está consumindo na sua refeição. E você que conhece, ou você toma, ou conhece alguém que toma os medicamentos da classe estatina, é hora de compartilhar a live, de dar o seu joinha, de dar o seu coração, porque a gente vai entrar agora num assunto que, se já era polêmico, agora a tendência é ficar ainda mais. Eu estou preparada aqui para os comentários todos e para a discussão. Doutor, é o seguinte, a gente tem uma população que come uma quantidade de carboidrato muito excessiva, muito diferente do que já foi o padrão de consumo dos nossos antepassados, e ao mesmo tempo a gente tem uma população extremamente medicalizada. Qual que é o perigo dessa mistura toda, doutor? Então, se você vai na era paleolítica, ou seja, antes, há 10, 12 mil anos atrás, vamos pegar um indivíduo há 12 mil anos atrás, o que ele comia? Ele caçava, ele pescava, ele vivia de frutos silvestres. E ele era nômade, ele não parava.
Ele mudava de lugar frequentemente. Ele caçava. O que ele caçava? Ele matava um animal, ele abria o animal, tirava as vísceras e os órgãos com a gordura e deixava a carcaça magra lá para os predadores comerem durante a noite. Eles levavam para casa o quê? A gordura. Isso já começou lá 12 mil anos atrás, nós já éramos assim. Aí veio a agricultura. E a agricultura então começou o quê? A produzir grãos. Isso é uma coisa moderna para nós. Os grãos têm 10 mil anos. Porque primeiro você era nômade, você não parava para plantar. Você era nômade, como é que você ia fazer plantação? Então começou há 10 mil anos atrás, começou a agricultura. Começaram os grãos, e os grãos são ricos em carboidratos. Então começou a mudar. Mas isso levou muito tempo. Eu estava dizendo para você que em 1915, o Dr. Harris descreveu o primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Pô. Isso não existia. Em 1930 morreu 3 mil pacientes de infarto. Em 1960 morreram 300 mil. Vamos ver o que aconteceu nesse caminho. Primeiro foi a introdução dos óleos vegetais, que causam muito dano. Os vegetais poliinsaturados. Porque os saturados não. Os saturados não conseguem virar trans e os saturados são difíceis de oxidar. O problema é a gordura trans e o problema é a oxidação. E a gordura saturada não consegue fazer isso. Então deixa eu pegar para você aqui o estudo de Framingham, que é um estudo epidemiológico mais citado no mundo. Ele começou em 1948, numa cidade chamada Framingham, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Boston. Eles pegaram a população inteira, que tinha mais de 5 mil habitantes, não inteira, mas pegaram mais de 5 mil da população, e o projeto tem 44 anos de follow-up. Quando o projeto tinha 30 anos de follow-up... Só explica o que é follow-up para as pessoas. O acompanhamento. 30 anos de acompanhamento. Quando ele tinha 30 anos de acompanhamento, o Dr. William Castelli, que era de Harvard, e que era o diretor do projeto, ele publicou nos arquivos de medicina interna 152, número 7, 1992, na página 1371 a 1372, ele publicou o seguinte: quanto mais gordura saturada ingerida, menor os níveis sanguíneos de colesterol. Os indivíduos que ingeriram mais colesterol e mais gordura saturada pesavam menos e eram fisicamente mais ativos. Quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é o diretor do maior estudo epidemiológico já ocorrido na humanidade. E ele está descrevendo os 30 anos de follow-up e mostrando que não tem nada a ver com nada. Colesterol não causa doença cardíaca, gordura saturada não aumenta colesterol. Essa é a verdade. Se eu pegar o estudo Mr. Fit, que está aqui, ó, que custou 115 milhões para o governo americano, 28 centros, 250 pesquisadores, homens de 35 a 55 anos de idade, 360 mil homens, onde selecionaram 13 mil com alto risco para doença coronária. Esses 13 mil homens foram randomizados em um grupo controle e um grupo tratado. O grupo tratado tinha que evitar a gordura, parar de fumar, aumentar a atividade física e controle da pressão arterial. 7 anos de follow-up. O grupo tratado apresentava um colesterol e pressão arterial ligeiramente mais baixo, por causa do tratamento. Não houve diferença estatística entre os dois grupos quando a mortalidade cardiovascular foi avaliada. Não houve. Houve uma diferença estatística quando morte por todas as causas foi avaliada com maior sobrevida para o grupo placebo. O grupo que estava comendo gordura viveu mais. Quem parou de fumar, não interessa se no grupo controle ou no grupo tratado, teve um benefício mensurado. Isso está publicado no Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group, publicado na revista JAMA, que é a revista da Sociedade Americana, número 248, número 12, 1982, a página 1465 a 1477. Gente, eu não estou inventando nada, não. Está tudo na literatura. É só pesquisar, não é escutar o que o outro fala. Não é você escutar o que o Lai Ribeiro está falando. Você vai pesquisar os resultados, eles estão lá. Você entra no Amazon.com, você pega o livro do Dr. Ravenscoe,
Uf Razumikov, que dedicou a vida dele toda em mostrar, ele criou um site chamado Thinks, T-H-I-N-C-S, Thinks, onde ele chamou ganhadores, laureados de prêmio Nobel, chamou os grandes pesquisadores do mundo, está lá no site para você ver. E ele mostra que gordura saturada não aumenta colesterol. Colesterol, meus amigos, escuta, não é gordura. Vamos aprender a bioquímica, pô. Colesterol não é gordura. Colesterol é um álcool policíclico. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura. Toda gordura é lipídio. Os lipídios podem ser esteróis, podem ser lipóides e podem ser gorduras. Colesterol não é uma gordura. É uma estrutura cicopentrano peridifenantreno. Ele é um lipídio, como é a gordura, mas ele não é uma gordura. E ele não é produzido a partir de gordura. Colesterol é produzido a partir de acetil-CoA, que vai virar 3-hidroxi-3-metil-glutariol-CoA, que vai virar mevalonato, que vai virar farnesil-pirofosfato, que vai virar esqualeno, que vai produzir dolicóis, que vai produzir coenzima Q10, que vai produzir colesterol. Essa é a cascata. Começa com acetil-CoA. De onde que vem o acetil-CoA? Da glicólise. Quando você quebra a molécula de glicose, você tem o acetil-CoA. A grande parte do acetil-CoA do corpo vem do carboidrato e não vem da gordura. Eu acho que aí a gente chegou num ponto que, com todo esse conhecimento que o Dr. Lair Ribeiro está trazendo aqui pra gente, eu acho que chegamos num ponto de muitas perguntas que tem aqui, e eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma. Doutor, é o seguinte, o senhor está falando aqui da importância da gordura, o senhor está falando aqui do biomarcador que é o colesterol, o senhor está explicando fisiologicamente o que é o colesterol. A pergunta é, se eu comer gordura, né, aumentar a minha ingesta de gordura, mas não diminuir a minha ingesta de carboidrato... Eu vou aumentar o colesterol do mesmo jeito. E aí eu vou estar em perigo. Aí eu vou estar em perigo, porque é o seguinte, o corpo é muito mais fácil para o corpo queimar carboidrato do que queimar gordura. Porque nós perdemos essa habilidade nesses últimos 10 mil anos, comendo carboidrato, nós perdemos essa habilidade. Então, quando você passar para comer gordura, você tem que concentrar na gordura e diminuir o carboidrato. Se você passa para a gordura, mas continua ingerindo carboidrato do mesmo jeito, aí o problema é sério. Entendi. Perfeitamente. Então, assim, ó, a primeira mensagem para você que está nos acompanhando, quase uma hora que o Dr. Lair está aqui com você, a gente continua com um número bem intenso de perguntas e de pessoas que estão nos acompanhando. Então, se você está aqui com a gente, acho que a primeira mensagem é: os estudos científicos, né, trazem uma verdade sobre o colesterol, que ela nem sempre aparece na prática clínica e no seu dia a dia, e trazem também uma verdade sobre a questão da gordura e do carboidrato, que isso precisa ficar muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, né? Além disso, doutor, a gente tem, que era o que eu anunciei que a gente ia se aprofundar um pouco mais agora, que é a questão da medicalização e do uso de medicamentos para o colesterol. Tá bom. As pessoas estão em pânico aqui, Tá sem saber o que Tá fazem. Bom. Então, primeiro, eu vou pedir desculpa, que eu vou ter que fazer uma introdução estatística para você entender. Então, eu vou começar bem simples. O que você prefere? 90% do que está atrás da porta A ou 10% do que está atrás da porta B? Tem um dinheiro atrás da porta A e tem um dinheiro atrás da porta B. Você quer escolher 90% do que está atrás da porta A ou você quer escolher 10% do que está atrás da porta B? Qual que você prefere? Você vai dizer, não tem jeito de descobrir. Né? Eu tenho que primeiro saber o que está atrás da porta A e o que está atrás da porta B. Porque eu posso ter R$100 atrás da porta A e eu posso ter R$10.000 atrás da porta B. Então, R$10.000, 10% é 1.000. Então, é 10%, mas eu vou levar muito mais. Agora, deixa eu te fazer uma segunda colocação, para a gente chegar lá. Imagine que eu esteja vendendo para você uma varinha mágica que vai fazer você dobrar a sua chance de ganhar na loteria. E eu vou te vender baratinho. Uma varinha mágica que você vai dobrar a sua capacidade de ganhar na loteria. A sua capacidade de ganhar na loteria hoje é 1 em 100 milhões.
eu vou passar para 2 em 100 milhões. Eu aumentei 100%, não aumentei? Você está interessado nisso? Você acha que 1 em 100 milhões para 2 em 100 milhões vai realmente entusiasmar você em ganhar na loteria? Não. Bom, eu te falei da porta A, porta B, eu te falei da varinha mágica. Agora você tem que me acompanhar numa terceira coisa aqui para a gente começar a falar em medicação, tá bom? Você imagine o seguinte, eu tenho 200 pacientes que tiveram infarto. Eu tenho uma droga X que eu vou testar se esse paciente vai infartar de novo. Porque o maior risco de você ter um infarto é já ter tido um, do que nunca ter tido. Quem já teve um tem mais chance de ter um segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Isso chama prevenção secundária. Então eu tenho 200 pacientes infartados, eu jogo cara ou coroa, eu separo eles em 2 grupos de 100. Um grupo dos 100 vai tomar nada, vai tomar uma pílulazinha chamada placebo, não tem efeito nenhum, é inócuo. O outro grupo eu vou dar uma droga X, para ver se ela diminui a mortalidade. E daqui 12 meses, daqui 1 ano, eu vou avaliar. Agora você imagine, eu peguei 200 pacientes, dividi em 2 grupos de 100. O primeiro grupo, eu não dei nada. O segundo grupo, eu dei a droga X. Está me acompanhando? Tá bom. Depois de 12 meses, o grupo que eu não dei nada, morreram 2 pacientes. E o grupo que eu dei a droga, morreu 1 paciente. Então você há de convir que, na realidade, a droga reduziu 1%. Porque ela tinha 2% aqui que morreram e tem 1% aqui que morreu. Então a droga diminuiu 1%. Ou eu também posso apresentar que a droga reduziu em 50% a morte. Ora, se aqui morreram 2, aqui morreu 1, a droga diminuiu a mortalidade em 50%. Agora, se eu sou vendedor de remédio, eu vou falar para você que a droga diminuiu em 1% ou a droga diminuiu em 50%. Claro que eu vou usar o risco relativo, que a publicação do jornal médico permite. Então, quando o médico fala para você assim, essa droga reduz a mortalidade em 50%, isso quer dizer nada. Porque aqui era 2, aqui era 1, reduziu em 50%. Se eu analisar absoluto, as estatinas não servem para nada. Se eu analisar no relativo, você fica impressionado com os resultados. Agora, qual que você quer receber? Se você falar para mim assim, ó, em 100 pacientes, num ano morreram 2 no grupo placebo e morreu 1 no grupo tratado. Eu vou dizer, então tá, eu preciso tratar 100 pacientes para salvar 1, para 1 não infartar. Na estatina, eu preciso tratar em média 211 pacientes para 1 se beneficiar. Você está interessado numa medicação que 211 pessoas têm que tomar para 1 se beneficiar? Então, se eu pegar todos os estudos que tem de estatina no mundo, tá? Todos os grandes, e fizer um estudo, eu vou ver que o resultado não é nada, gente. Se eu usar a relação relativo, risco relativo, eu vou falar, diminui 50%. Mas se eu for falar risco absoluto, o risco absoluto, eu preciso de 211 pacientes para 1 se beneficiar, se eu somar os estudos todos. Você está interessado em tomar um medicamento que você tem 211 vão tomar e 1 vai se beneficiar, e esse medicamento é caro, e esse medicamento causa uma série de efeitos colaterais que os médicos acabam não descrevendo. A primeira coisa, quando você toma um estatina e seu músculo começa a doer, e você começa a ter dificuldade para andar, e você perde a memória, e você não lembra o nome das pessoas, o médico vai dizer, isso aí é da idade, isso aí é assim mesmo, você está idoso, você precisa entender. Ninguém culpa a estatina. Então deixa eu contar para vocês a história do Dr. Duane Graveline, que tem um site que eu aconselho você a ir lá olhar, depois que acabar isso aqui, que chama spacedoc.com.
S-P-A-C-E, doc.com. Space Doc, o médico do espaço. O Dr. Duane Graveline era um astronauta. Como astronauta, ele tinha que fazer o exame do colesterol todo ano. E o colesterol dele deu alta. E o médico prescreveu para ele uma estatina para ele tomar 10 miligramas por dia, para baixar o colesterol. Ele estava tomando essa estatina há 6 semanas, quando um dia ele volta da corrida e ele não reconhece a casa dele, ele não entra em casa. Ele fica do lado de fora, a mulher vai lá, leva um sanduíche para ele, leva um café, ele fica lá 6 horas para voltar ao que ele era. Aí ele chega à conclusão que é por causa da estatina. Ele conversa com 9 cardiologistas. Os 9 cardiologistas dizem para ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passa-se um ano. Ele vai de novo, porque ele, como astronauta, tem que fazer todo ano o exame. Ele vai fazer o exame de novo. O colesterol dele está elevado. O médico diz, você tem que tomar estatina. Ele disse, mas eu tomei 10 miligramas ano passado e eu fiquei 6 horas fora do ar. Não, não tem nada a ver, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 5 miligramas. E o Dr. Duane Graveline tomou 5 miligramas. Com 6 semanas que ele estava tomando os 5 miligramas, ele saiu do ar de novo. Ele voltou aos 13 anos de idade. Ele não reconhecia a mulher, ele não reconhecia os filhos, ele não reconhecia os netos, ninguém. E eles falavam que ele era médico, ele, como que eu vou ser médico? Eu tenho 13 anos. E assim por diante. Ele levou 12 horas para voltar. Ele voltou. Então ele deixou de sair da NASA, ele deixou de ser astronauta, ele se aposentou, ele abriu um site chamado spacedoc.com, que você vai olhar, por favor, space de espaço, doc de doutor, spacedoc.com. Assim que acabar essa conversa, você vai lá ver. E aí ele começa a receber cartas do mundo inteiro, de pessoas tomando estatina, que tinha problema muscular, que tinha problema de cognição, que te faltava palavra, que tinha problema de memória, que tinha uma coisa chamada amnésia global transitória, que é o que ele teve. É sair do ar, desligar. Aí começa a fazer o levantamento dos problemas da estatina. Aí eles começam a ver que a estatina tem a ver com aumento de câncer. Eles têm a ver que uma pessoa que toma... E assim vai. Aqui, ó, tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. A primeira estatina no mundo foi dada em 1959. Chamava Triparanol. Foi tirada do mercado porque causava cegueira. Em 2001, apareceu uma outra estatina chamada Cerevastatina, que é o Baycol, que na primeira semana teve 31 mortes, foi tirado do mercado. Tá? A primeira estatina oficial que foi colocada no mercado, ela foi colocada no mercado em 1987, chamava Lovastatina, Mevacor, e eu participei, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina, a Merck Sharp and Dohme foi a primeira empresa do mundo e eu era o diretor médico da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos. Então eu acompanhei tudo isso de perto. E eu era, como todos os cardiologistas, menos eu, então eu era um propagador de estatina. Mas hoje eu sei dos problemas. E eu não vou ficar calado. Eu sei que eu estou correndo até risco de morte em falar isso aqui. Mas eu quero deixar esse legado. Eu quero que você vá para o spacedoc.com e você avalie lá o trabalho do Dr. Duane Graveline, que dedicou o resto da vida dele, é vivo ainda, e continua dedicando, e continua escrevendo livros, trabalhos. Ele tem um trabalho lindo, um livro enorme chamado Liptor, o ladrão da memória, tá? Traduzindo ao pé da letra para o português. Então eu tenho que chamar a atenção de vocês. Primeiro, que gordura saturada não faz mal. Sai procurando e me prova que faz mal. Que eu joguei muitos papéis aqui fora já de trabalhos. Tem mais de 1.500.000 pacientes estudados. Não, é uma teoria que nunca virou realidade. Ponto. Segundo, que gordura saturada não aumenta colesterol. Porque colesterol não é gordura. Põe isso na cabeça. Conversa com um bioquímico amigo seu, ele vai te falar que colesterol é um álcool policíclico. É um lipídio
que tem como base o núcleo 5-pentrano-peridofenantreno. Ele tem 27 moléculas de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. 27, 46, uma. 27 de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. É um lipídio, é um álcool policíclico. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito predominantemente de carboidrato. E por fim, não há necessidade de você ficar baixando colesterol com drogas que são altamente venenosas. Se a sua mãe, se a sua avó está tomando estatina, você vai ver que ela está com dificuldade para andar, que ela tem dores musculares, que ela reclama, ela tem problema de memória. Porque a primeira coisa que uma estatina faz, ela deprime a produção do coenzima Q10. Porque para diminuir na cascata a produção do colesterol, primeiro você diminui do coenzima Q10. O coenzima Q10 é um carreador de elétrons na cadeia respiratória entre o complexo 1 e 2 e o complexo 3 na formação do ATP, que é a moeda energética. Então a pessoa que toma estatina, ela tem fadiga. Doutor, eu estou cansado, eu não posso fazer esforço nenhum, estou sempre cansado. A minha memória está ruim, as minhas pernas doem. Eu não consigo nem levantar da cama direito, tenho dificuldade para andar. O idoso já tem problema e agora soma-se a isso. Alguém tem que ficar sabendo disso. Porque, do contrário, quando que nós vamos parar com essa história? Tem um cara na Inglaterra chamado John Reckless. A palavra reckless significa descuidado, imprudente. É o doutor imprudente que eu chamo. Ele sugeriu, em 2004, que fosse colocado estatina na água. Estão dando estatina para criança. E ninguém fala nada, e ninguém grita. E todo mundo acompanha. É a boiada. Então, colegas meus cardiologistas não querem nem passar perto de mim. Vai que tira uma foto e sai na rede social junto comigo. Parece que eu tenho uma doença contagiosa. Porque eu falo que o colesterol é mocinho e não bandido. E eu falo que a estatina é prejudicial à saúde. Vai chegar um dia, talvez eu já esteja morto, vai chegar um dia que a estatina será tirada do mercado. Porque é uma vergonha que nós estejamos tendo estatina como droga para baixar colesterol e sofrendo todas as suas consequências. E eu discuto isso aqui, eu discuto em qualquer plenário que for necessário, eu faço as apresentações, eu estou escrevendo um livro sobre isso e ninguém vai me calar. E o livro vai estar com todas as informações, com todas as referências que você vai poder. Enquanto o livro não está pronto, eu não estou aqui para vender livro, você vai no spacedoc.com, se você consegue ler em inglês, e você vai ver lá todas as histórias do mundo inteiro de pessoas que caíram na bobagem de tomar estatina para baixar colesterol e estão sofrendo. Você imagina um piloto. Eu entro no avião, eu entro na aeronave, eu fico assim, será que esse cara que vai me... Eu acabei de chegar de Portugal antes de ontem, que vai me levar de Lisboa para São Paulo, será que esse cara está tomando estatina, meu Deus? Dá vontade de eu ir lá no cockpit, na cabine do piloto, e perguntar para ele. Porque não devia de estar. Se ele está tomando estatina, não devia estar pilotando. Porque ele, a qualquer momento pode ter uma crise de amnésia global transitória, que o Dr. Graveline teve 2 vezes, com 10 miligramas e com 5. Só fazendo uma intervenção rápida, além de todas essas referências que o doutor sugere, também sugiro que você conheça essa oportunidade que a gente está fazendo com vagas limitadas para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live. O link está fixado nos nossos comentários. Toda essa coleção de evidências científicas, mais as recomendações, né, de hábitos de vida. O Dr. Lair Ribeiro é nutrólogo, é cardiologista, né? Então, todas as recomendações do Dr. Lair Ribeiro, né, sobre a sua saúde, a alimentação, os hábitos de vida, o que protege o seu coração e mais a derrubada dos mitos, vá no nosso link que está fixado aqui. Se você tiver alguma dúvida, escreva pra gente que a gente te ajuda, mas nesse link você tem acesso ao Palavra do Dr. Lair Ribeiro, um produto editorial feito em parceria com a Jolivie, que você consegue levar todo esse conhecimento feito numa linguagem para que você, mesmo sem nenhuma formação na área da saúde, tenha
a oportunidade de ter esse conhecimento compartilhado. Então, palavra do Dr. Laí Ribeiro, uma oportunidade que a gente está dando para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tá? As vagas são limitadas, vai lá. E assim, doutor, uma série de pessoas aqui, Renato, Geraldo, Rosângela, Geisa, Nora, todo mundo perguntando assim, eu tomo Simvastatina, estatina, Liptor, enfim, todos os medicamentos dessa classe. Eu tomo esses medicamentos, o que eu faço agora, doutor? Tô receoso, o que eu faço? Você vai no seu cardiologista, não sou eu que vou aqui falar para você parar de tomar, não. Você leva essa informação, porque isso aí vai estar depois aí no YouTube, em todo lugar, você manda esse link para o seu cardiologista para ele assistir. Ela, sei lá. Mas não pare por conta própria. Por favor, eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para chamar a sua atenção. Eu acho que você é responsável pela sua saúde. Não é seu médico que é responsável pela sua saúde. É você. E você tem que procurar o que é melhor para você. Tá bom? E não acredita em mim, não. Vai fazer o seu dever de casa. Vai procurar. Você vai ver. Eu gostaria de aproveitar aqui, alguns de vocês que estão chegando agora, nós estamos discutindo aqui os 10 mitos. O primeiro mito é alimento gorduroso faz mal para o coração. Não é verdade. O segundo mito é que colesterol alto causa doença cardíaca. Não é verdade. Mesmo os pacientes que têm a chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma coisa à parte, onde o colesterol chega a 800, 900, mesmo esses casos têm mostrado que, além desse polimorfismo genético, existem outros polimorfismos. E olha que interessante, se você for no hospital aí do lado da sua casa, onde você mora, e você pegar os pacientes infartados lá, mais de 60% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio têm colesterol normal. Vou falar de novo. Mas tem alguns casos que até mais de 75%. Se o colesterol é tão perigoso, por que a maioria dos pacientes com infarto tem o colesterol normal? Você pode me responder isso? Então, tá vendo? Por que 25% do colesterol está no cérebro? Por que o colesterol está na membrana de todas as células do corpo? Por que o colesterol produz os hormônios importantes para você, para te manter jovem? Você acha que era uma sacanagem cósmica que eles fizeram conosco? De colocar uma substância ruim para ter 12, 15, 20 funções no corpo? Tá. Alimento gorduroso aumenta o colesterol. Mentira! Colesterol não é gordura. Colesterol é fabricado a partir do acetil-CoA, que vem da glicólise, da quebra da glicose, carboidrato. Colesterol alto no sangue bloqueia a artéria. Não é verdade. O colesterol oxidado pode prejudicar, mas como muitas outras coisas, oxidada pode prejudicar. Baixando seu colesterol e lá prolongar a sua vida. Não é verdade. Eu pego todos os estudos de estatina que eu tenho aqui disponíveis e nenhum deles me mostra que prolongou a vida de ninguém. Pelo contrário, tem alguns que encurtou. Tá bom? E quando aconteceu de um resultado pífio, um resultado mínimo de melhora, não teve nada a ver com baixo nível de colesterol, porque a estatina, ela tem um efeito pleotrópico. O que é um efeito pleotrópico? Ela tem vários problemas, várias respostas. Ela, por exemplo, é um potente anti-inflamatório. Não vale a pena tomá-la como anti-inflamatório, mas ela é um potente anti-inflamatório. Ela diminui a formação de trombos. Então ela tem outras características que talvez tenha algum pequeno efeito sobre no coração, benéfico. Mas o malefício é muito maior. Tudo na vida depende de custo-benefício. O custo-benefício não vale a pena. Então, estatina não faz bem para a saúde. Óleo poliinsaturado vegetal faz bem para você. Não é verdade. Todo o problema começou em 1911, quando a Procter & Gamble lançou no mercado o óleo chamado Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão. E aí esse óleo era trans, que ninguém sabia na época, porque a hidrogenação parcial, que foi criada por um francês, foi importada pelos Estados Unidos e foi fazendo a hidrogenação parcial. Por que se faz hidrogenação parcial? Porque senão a vida
a longevidade do óleo na gôndola do supermercado é muito pequena. Para ele ficar lá e não estragar e não ficar rançoso, tem que fazer uma hidrogenação parcial. A campanha contra o colesterol é baseada em ciência sólida. Não é, em absoluto. Eu provo para você a qualquer momento, e você vai ver isso no meu livro. Os cientistas apoiam a hipótese de dieta coração. Não apoiam. Todo cientista sério, estudioso, não acredita nessa hipótese, que é uma hipótese. Nunca foi provado. Você desafia o seu médico. Você chega lá e fala assim, doutor, me mostra então o trabalho mostrando que melhora. Aí você vai pegar um trabalho que está lá, reduziu 50%. Aí você vai ver que é aquela história que eu mostrei. De dois, morreram dois num grupo, morreram um no outro, morreu um no outro. Aí dá de 50% de... Quanto que você quer? O que está atrás da 90% do que está atrás da porta A ou 10% do que está atrás da porta B? Você quer comprar uma varinha mágica que dobra a sua chance de ganhar na loteria? Se a sua chance de loteria é tão pequena que dobrar não faz diferença, é mais ou menos assim. Então até aí você não falou nada. E os trabalhos publicados são todos usando risco relativo, que não faz sentido. Mas como nós médicos não entendemos muito de estatística, nós somos enganados. Então, eu não estou culpando o médico do processo, eu estou culpando o sistema no processo. Isso tem que ser reavaliado. E eu acho que essa nossa conversa aqui hoje, nesse tom que eu estou fazendo, vai estimular você para começar a pesquisar. Você tem que me ajudar a mostrar essa verdade, só isso. Por bem do seu avô, por bem da sua avó, por bem da sua mãe, por bem do seu pai, por seu bem, por bem da sua família toda, dos seus entes queridos, que nós estamos sendo enganados. Essa é a grande verdade. Você pode até amanhã eu estar morto por causa disso, mas eu estou falando isso, esse legado vai ficar aqui e ninguém cala a minha boca. Doutor, a gente já está chegando, né, 1h16 que estamos aqui conversando sobre isso. Eu acho que a gente tem alguns assuntos só para reforçar, principalmente de coenzima Q10 e o uso de óleos vegetais. Quero só relembrá-los, né, que a gente está aqui para melhorar a relação médico-paciente. Ninguém está aqui contra os médicos. Essa democratização... Os médicos são tão vítimas quanto você. A democratização do conhecimento é o que faz. Se você, por acaso, está tendo um efeito colateral com o uso da estatina e agora começa a desconfiar que pode ser com o uso da estatina, leve o conhecimento que a gente está dividindo aqui com você, com o seu médico, para encontrar a melhor solução para você. E se está difícil acompanhar, né, tudo que é divulgado, todo o conhecimento, e a gente tem uma série de perguntas aqui que a gente não está conseguindo responder, a minha sugestão é que você vá lá no nosso link que está fixado aqui nos nossos comentários para ter acesso ao Palavra do Dr. Laí Ribeiro, um produto editorial que você não tem acesso em lugar nenhum, só aqui na Jolivie, para ter um conhecimento sobre tudo isso que a gente está falando aqui, mas outros mitos da saúde que te prejudicam. A gente fala de suplementação de cálcio, né, doutor? E por aí vai. Doutor, para a gente já caminhar para o final, assim, só relembrando que a gente tem vagas limitadas, tá, no Palavra do Dr. Laí. Então, se você tem interesse em garantir a sua vaga, a hora é agora. Doutor, para a gente caminhar para o final, coenzima Q10 e o uso de óleo vegetal. Campeões aqui de perguntas. Pois é, na cascata da formação do colesterol no corpo, que vai do acetil-CoA ao HMG-CoA, ao mevalonato, ao farnesil pirofosfato, ao esqualeno, ao colesterol, o farnesil pirofosfato, ele forma esqualeno, ele forma os dolicóis, pergunta para o seu médico o que é dolicol, e eles formam o coenzima Q10. Que muitos médicos não sabem da importância do coenzima Q10, porque isso não é ensinado na faculdade de medicina. Nós, médicos, somos ignorantes no que diz respeito à nutrição. Nós temos 6 horas de aula em 6 anos de medicina sobre nutrição. Essa mesma é fórmulas pediátricas. Se eu não for pediatra, não vale nada. Então, esse conhecimento de coenzima Q10, que você pode entrar no Google acadêmico e digitar coenzima Q10, que você vai ver que tem milhares e milhares de trabalhos científicos, é o que não falta. Esse coenzima Q10 é um carreador de elétron na cadeia respiratória da mitocôndria. E sem o coenzima Q10, fica difícil produzir a moeda energética do corpo, que chama ATP.
O ATP é a moeda energética. Então a pessoa que bloqueia, quando eu bloqueio a formação, eu inibo o HMG-CoA redutase com a estatina, eu inibo toda a cascata do mevalonato, eu chamo mevalonato pathway. Eu acabo inibindo a produção dos dolicóis, que causa biogênese mitocondrial, a produção do coenzima Q10, que vai causar fadiga, e a produção do esqualeno, que vai produzir colesterol. Só para você ter uma ideia, eu tomo esqualeno para aumentar o colesterol. Eu tenho 72 anos de idade, entendeu? Você vê a minha energia que é aqui, como é que é. Eu tomo esqualeno para aumentar o meu colesterol, não é para diminuí-lo, não. Porque o Dr. Hamasaki, Tomohito Hamasaki, no Japão, mostrou que as pessoas idosas como eu, se tiver o colesterol mais alto, vai ter mais saúde, vai viver mais tempo. É o contrário. É o contrário. Certo, gente? Então é o seguinte, coenzima Q10, se você conseguiu compreender a importância, o uso de óleos vegetais, né? Toda a questão, os mitos sobre os óleos vegetais, a questão do óleo de coco, do azeite, todo esse conhecimento já reunido no Palavra do Dr. Lair Ribeiro. A gente tem a oportunidade de você... Tem um monte de gente perguntando aqui, doutor, como é que faz para marcar uma consulta com o senhor ou para te levar para casa? O doutor não tem consultório, né, doutor? Eu não tenho consultório, eu não atendo, eu dedico a minha vida à pesquisa, eu estudo 8, 10 horas por dia. Eu sempre fui um aluno extremamente dedicado. Eu passei no vestibular de medicina em segundo lugar. Não é porque eu perdi para o primeiro, é porque na hora de passar para o gabarito, o resultado de um problema de física, eu passei errado. Eu fiz 6 anos de medicina em primeiro lugar. Fui o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia, também tirei primeiro lugar. Eu estudo o tempo todo, 8, 10 horas por dia, eu me dedico a estudar e a colocar isso à disposição dos meus colegas. Eu dou curso, dou treinamento para médicos, entendeu? E agora vou divulgar esse conhecimento para leigos. Então, meus livros, que vão estar saindo, eu vou, antes de morrer, quero publicar 15 livros na área médica, eu já tenho 38 livros publicados na área motivacional, eu vou publicar 15 livros na área médica, e meu livro vai ter, você vai lendo, é para leigo, e de repente muda a diagramação e é mais profundo, com referências atualizadas, que é a parte científica, para o profissional de saúde que quiser aprofundar. Então esse conhecimento vai estar lá. Mas não espera chegar nisso. Procure, faça o que você tem que fazer aí. Entra no site spacedoc.com. Você não pode deixar de visitar esse site. E também acesse Palavra do Dr. Lair Ribeiro, tem todo o caminho para você aqui no nosso link, fixado nos comentários, 24 vídeos, conteúdo sobre vitamina D3, vitamina K2, coenzima Q10, 12 mitos da saúde derrubados pelo Dr. Lair, com a informação que você precisa para dar uma virada de mesa na gestão da sua saúde, relembrando que a gente não quer uma trincheira entre médico e paciente, porque isso já existe. O que a gente quer é melhorar esse relacionamento e o que a Jolivie acredita, em parceria com o Dr. Lair Ribeiro, é que o conhecimento compartilhado promove saúde e bem-estar, porque você é capaz de escolher o que é melhor para você e não o que é melhor para a indústria farmacêutica. E você é responsável pela sua saúde, não é o seu médico. Já que a saúde é sua, você tem que procurar um médico que tenha inteligência para trabalhar com você em parceria. Porque hoje a informação está democratizada, você pode ir na internet buscá-la. Então você vai ter que conhecer da sua doença melhor que o seu médico. Essa é a minha proposição para você. E você vai encontrar um parceiro que vai trabalhar com você em prol da sua saúde. Porque doença já tem muito aí, tá? Um brasileiro hoje toma, com 65 anos de idade, ele toma no mínimo 6 remédios. Tá? Nós temos no Brasil, é o lugar do mundo que mais tem polifarmácia. Gente tomando remédio demais. E o remédio causa efeito colateral. E um causa efeito colateral no outro, e assim vai. Então, como nós médicos não fomos acostumados a tirar remédio de ninguém, se você for em 6 médicos, você vai receber 6 receitas diferentes, eles vão só somando, chega uma hora que você está intoxicado. Gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo, o nível de debate aqui nos comentários quase sempre lá no alto, à exceção das pessoas que sempre querem, né, mais tumultuado que
contribuir, mas em geral as pessoas aqui participando... Mas essas também são bem-vindas. É importante o tumulto, é importante ir na contramão do que está sendo falado. É assim que gera o conhecimento. Eu não sou dono da verdade, não. Eu só sou um embaixador aqui para trazer um conhecimento que é uma outra visão. Essa é assim que eu me proponho. Para você ir checar. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Não acredite em mim. Vá e procure a informação. Mas se você acredita no Dr. Lair Ribeiro e quer levar todo esse conhecimento para sua casa, aqui nos comentários, palavra do Dr. Lair Ribeiro, produto editorial, parceria do Dr. Lair com a Jolivie, com todo o conhecimento numa linguagem simples e transformadora para você. Muito obrigada a todo mundo que ficou acompanhando. Doutor, estamos aqui com um número ainda impressionante de pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada a todos vocês, Eu quero só terminar com a história. Por favor. Gente, eu já vou me despedindo e vou passar a palavra para o Dr. Lair. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que o jovem não estava dançando. O jovem estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou para o jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu, o sol está quente, a maré está baixa, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse, jovem, será que você não entende? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta no oceano, no total não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa, naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu dormir, na manhã seguinte ele levantou-se, juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu estou conversando com vocês tem 1h30, quase 30 minutos. Eu não sei qual impacto essa conversa vai ter. Se vai entrar no ouvido, se vai sair no outro, se você achar que eu estou errado, etc. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fez diferença para um de vocês, já valeu a pena. Muito obrigado.